A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, é um prazerzaço estar com vocês aqui no nosso Ponto de Vista, na Rede T de Rádios, conversando com todo o estado do Paraná, Mato Grosso, São Paulo, todas as divisas do nosso querido estado do Paraná. Hoje nós teremos a oportunidade muito legal de uma entrevista que nós gravamos e foi por uma opção nossa de trazer essa entrevista para vocês, paranaenses, porque foi muito legal esse bate-papo e não tinha como a gente dividir só com os ouvintes da Lagoa Dourada esse momento maravilhoso que nós tivemos com o professor Cláudio Vicente. Já é conhecido no Brasil inteiro, um palestrante, especialista no modelo Disney de excelência. Uma experiência de mais de 20 anos como executivo de empresas, atualmente é sócio-diretor do Instituto Foco. Ele nos traz o modelo Disney de excelência, com planejamentos estratégicos de empreendedorismo, e um dos temas que ele aborda nessa entrevista que os senhores irão acompanhar é exatamente isso, nos ensinar essa compreensão maior da relação nossa de empresário com o cliente e também a relação daquele que está buscando o mercado de trabalho nesta adaptação com a empresa que ele busca. Então é um prazerzaço trazer uma entrevista tão legal, tão importante, tão produtiva para a nossa vida, para o empreendedorismo ou até mesmo para você que está galgando, buscando um espaço no mercado de trabalho com uma pessoa que tem essa qualidade que ele tem. Obviamente que as entrevistas, as palestras dele têm custo, mas aqui é de graça para você, vamos aproveitar disso, não é mesmo? Então você que está aí conosco nesse sábado, seja bem-vindo, é uma alegria. Eu sou o João Barbiero, tenho o Rodrigão aqui no domínio, o Zé Hamilton na produção, para trazer exatamente uma manhã de informação que logo mais essa entrevista estará no portal De Ponta, o portal que tem sido uma revelação no estado do Paraná, trazendo notícias todos os dias e informação permanente. Muito bem, vamos para a entrevista então com o professor Cláudio Vicente, e você é o nosso convidado especial. Ponto de Vista, com João Barbiero. Senhores, bom, nós estamos recebendo aqui o professor e palestrante especialista no modelo Disney de excelência. Como já falei antes, há mais de 20 anos como executivo de empresas. Atualmente é sócio-diretor do Instituto Foco, Cláudio Vicente. Cláudio, é um prazer recebê-lo na nossa cidade. Qual que é a tua origem, Cláudio? Você mora onde hoje, o teu ponto de... Então, João, eu estou morando em Imbituba. Eu nasci em Imbituba, morei lá até os 17 anos. Depois eu fui para Florianópolis, morei 30 anos em Florianópolis. E durante a pandemia eu resolvi voltar para minha cidade, para tranquilidade, para segurança da minha cidade. Faz 2 anos, mas o que acontece? Porque eu comecei a ministrar treinamentos online para o Brasil inteiro. E imaginei que eu fosse fazer aquilo, mas não tem nada como o contato do público, estar com pessoas. E aí agora as empresas querem novamente os treinamentos, palestras presenciais. E aí eu acabei ficando um pouquinho mais distante do aeroporto para viajar. E do norte do Brasil. Então eu estou me organizando para voltar a morar em Florianópolis, mas nesse momento estou morando em Imbituba, uma cidadezinha tranquila, lá no litoral de Santa Catarina. No litoral, né? Não é ruim. Imbituba é um lugar muito, muito agradável, né? Muito gostoso. O Cláudio, deixa eu te pedir uma coisa. Um artista, quando começa a vida, né? Na música ou tal, ele tem uma hora que estoura, né? Tem uma música que foi marcante e começa a tocar, né? Qual foi esse momento que você sentiu assim que, opa, aconteceu, comecei a ser procurado, opa, sabe? Como é que foi um pouco da tua história aí? Eu queria muito ser professor universitário. Então, quando eu saí de Imbituba aos 17 anos, eu trabalhava como empacotador num supermercado lá em Imbituba, guardei dinheiro para ir para Florianópolis estudar. Fui por conta própria e o meu sonho era ser professor universitário. Eu queria fazer uma faculdade, ser a primeira pessoa da família, fazer um curso superior e depois eu queria ser professor, porque para mim dar aula é transformar vidas, né? E aí me tornei professor em 2005
E aí aprendi muito sobre teoria, porque você como professor se obriga muito a estudar. E eu estudava muito sobre isso. Só que existe uma diferença gigante, né? Eu acho que o Cláudio pode afirmar isso, entre a teoria e a prática, né? Quando você vai para a prática, você enfrenta inúmeras dificuldades de gestão, liderança, lidar com pessoas que os livros não ensinam. E aí eu tive uma passagem bem importante que acabou alavancando bastante a minha empresa, porque eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria já há 19 anos. Certo. Eu criei a empresa em 2004 e já atuo como consultor há 23 anos. E aí eu era conselheiro de um clube de futebol, o Avaí Futebol Clube, e o Avaí na época subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso em 2009. E aí o presidente me pediu, como eu ajudava bastante na gestão do clube, ele me pediu para assumir a gestão executiva do clube. E aí eu fui superintendente executivo do Avaí de 2010 a 2012, com o propósito de profissionalizar a gestão do clube. Torce aí no Avaí? Um trabalho, sim. Torcedor do Avaí? Torcedor, sofredor, como a gente fala, né? Sofredor do Avaí. Depois nós vamos conversar, vou te apresentar pro Álvaro Góes para você vir dar uns conselhos aqui pro Operário, tá? E aí, esses 3 anos de experiência do Avaí, de ter profissionalizado toda a gestão do clube, acabou alavancando bastante a minha carreira. E a partir dali, então, foi uma crescente. Em 2015, eu comecei a ministrar treinamentos sobre o modelo Disney lá na Disney, nos Estados Unidos, para líderes empresários de todo o Brasil. Tá, mas daí, peraí, em 2015 você foi morar na Disney? Eu comecei a ministrar treinamento na Disney. Eu levo grupos, desde 2015, grupos de empresários, líderes do Brasil inteiro, de vários segmentos, que atuam em qualquer segmento, formo os grupos e treino durante uma semana de imersão na Disney. Isso desde 2015. Então foi quando não é passeio. Não é passeio, é trabalho. Passeia também, se diverte um pouquinho. Mas o objetivo principal é pegar conteúdo. Você pega um pool de empresário aí, você pega aí o Cláudio, mais eu, mais não sei o quê, mais 3, 4 aí, 5. Vai e fica uma semana em imersão em Disney. Uma semana inteira de imersão na Disney. Mas o que faz lá na Disney daí? No período da manhã, a gente vai num hotel, ficamos no hotel da Disney, em sala de aula, onde eu levo conteúdos sobre o modelo de excelência da Disney. Daqui a pouquinho acho que a gente vai entrar um pouquinho nisso, né? Vamos. De tarde nós vamos para os parques e aí eu mostro toda a concepção do parque como negócio, toda a gestão que acontece no parque e mais um dia exclusivo para a gente visitar os bastidores da Disney. Eu contrato a equipe da Disney para mostrar os bastidores, mostrar toda a operação por trás do parque, né? Você acha que o parque Disney é uma excelência de negócio? É excelência. Mas por que dá fila daquele jeito? Mas sempre dá fila porque é tão bom que não consegue dar conta da demanda. Nossa, porque eu tenho uma fila, rapaz. Mas sabe que uma coisa bem interessante que eles fizeram, e isso diferencia muito, muito eles, porque eles transformaram praticamente todas as filas em entretenimento. Você tem entretenimento na fila. Então, se você esperar 1h30 numa fila, é muito diferente de você esperar meia hora num lugar que você não faz mais nada. Você compra um monte de coisa, até quando você estiver na fila. Você brinca na fila. Eles agora criaram um aplicativo e eles projetam jogos na parede, você está na fila e está jogando durante a fila. É impressionante o que eles fazem. O Cláudio, para fazer isso, qual que é essa relação? Por que você buscou essa relação Disney para nos orientar, por exemplo, enquanto empresário? O que mais me chamou a atenção, João, é o fato de que lá em Orlando, que é o principal lugar em que a Disney tem parques, ela começou com parques na Califórnia, na parte de cima dos Estados Unidos, depois veio para Orlando, onde ela tem um complexo bem grande, Japão, Paris, agora mais recentemente Hong Kong e China. Lá em Orlando, a Disney tem 77 mil funcionários trabalhando lá em Orlando. Eu moro na cidade de Imbituba nesse momento. Se somar em Imbituba, 77 mil pessoas trabalhando lá. Nenhuma empresa do mundo tem tanta gente trabalhando no mesmo lugar. Se eu somar a população de Imbituba, Garopaba, que fica do lado de Imbituba, e Maruí, que fica do lado também, dá exatamente 77 mil pessoas. Então é como se você tivesse a população de 3 municípios trabalhando num único lugar. E são pessoas do mundo todo, gente de várias culturas diferentes, idiomas diferentes. E é isso que é impressionante, porque você pode ter uma empresa pequena conseguindo excelência, mas uma empresa nesse porte, com uma variedade, com uma diversidade tão grande assim, conseguir entregar excelência, realmente é porque eles são muito bem estruturados. E aí eu estudei a fundo tudo que já se escreveu sobre a Disney, são 15 livros escritos sobre a Disney no mundo todo. Eu aprofundei esses livros todos para poder criar esse programa lá para formar líderes dentro da Disney. Aí, por exemplo, alguém que está começando agora, né? Alguém que, digamos, está começando uma empresa agora, que dica que você daria, o que teria, assim, que tem uma relação com Disney para quem está começando?
Olha, para quem está começando uma empresa, a principal dica que eu dou é o seguinte: cuidado para não começar um negócio errado, achando que entrar no mercado é oferecer o preço mais baixo. É raro quem se sustenta hoje no mercado com preço baixo. Não funciona. Vai funcionar para pouquíssimos. Pouquíssimos que conseguem uma escala muito grande e pela escala conseguem preço mais baixo. Para a maioria das empresas, para 99% das empresas, a única forma de entrar no mercado e se sustentar é através de valor. Entregar valor, diferenciação. Não caia no erro de tentar brigar por preço. Aí vem a questão do preço do ingresso para Disney. Exatamente, é o ingresso mais caro, mas o segundo maior do mundo, segundo maior concorrente, o segundo maior player do mundo, que é a Universal Studios, ela tem 1/3 dos clientes que a Disney tem, 1/3 dos visitantes que a Disney tem. Não é a questão, e ela tem o preço mais alto, não é a questão do preço, é o valor que você entrega. Eu queria te pedir o seguinte, Cláudio, como é que hoje as pessoas estão, com a internet, estão se afastando, né? As empresas estão buscando a venda por internet, estão buscando alternativas e tal. Você acha que isso é o caminho? Ou as pessoas precisam, ou quem ficar no olho tem vantagem? Com certeza, né? E é muito complicado quando todo mundo vai para o mesmo caminho, para a mesma direção, e aí ali ninguém consegue se diferenciar. O Walt Disney dizia: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Se eu faço o que todo mundo está fazendo, eu vou concorrer com todo mundo. Eu preciso fugir dessa concorrência. No domingo agora eu estava em Florianópolis fazendo um workshop para uma rede de lojas de Santa Catarina, lojas de móveis e eletrodomésticos, que está completando 68 anos. Ela é a rede mais tradicional de Santa Catarina, tem 123 lojas nesse momento. Quem que é? Queirish, lojas Queirish, isso. E eles tiveram já muita discussão sobre entrar ou não para o online, para vendas, né, para vendas pela internet, para disputar com as grandes. E eles chegaram à seguinte conclusão: não temos como, nós estamos chegando agora, não temos como concorrer com quem já está ali com tecnologia, com metodologia, com processo há muito tempo. O que não quer dizer que eles não vendam pela internet. Só o que acontece, eles estão usando a venda pela internet como um apoio para a estratégia de negócios deles presencial. Então, enquanto todo mundo está indo para vender pela internet, o que é que eles fazem? Eles vão para o contato, criar relacionamento, fazer essa gestão do relacionamento, essa proximidade com a comunidade. Eles patrocinam bingo, festa de igreja, eles vão nas escolas, ajudam a fazer ação social nas escolas. Então eles se integram com a comunidade e eles criam um outro tipo de relação que quem está na internet não consegue criar. Essa é a estratégia deles e eu digo, esse é o caminho para eles. Temos exemplos aqui, viu? Não tem como concorrer. Temos exemplos. Nós que, o ouvinte que já deve ter pensado nisso. Se nós pegar, por exemplo, o Sicredi, na contramão de bancos que estão reduzindo o número de agência, o Sicredi está inaugurando agência o tempo inteiro, cara. Você pode anotar aqui em Ponta Grossa mesmo, vai fazer mais uma agora. E o Márcio, que é o presidente do Sicredi, me disse: ó, João, nós vamos construir mais e mais e mais. Nós queremos atender as pessoas. Outro, vamos lá, o Pontarolo, Móveis Pontarolo. Eu estava passando em Candói, voltando esses dias de viagem, um caminhão do Pontarolo gigante e uma multidão de gente. A minha filha falou: pai, o que é isso? Bingo. Era um bingo. Pontarolo numa festa fazendo um bingo. Vamos lá, Mercado Móveis. Loja para tudo que é canto. O Mercado Móveis hoje, até não sei se você conhece a família Paulic. Não. Tem que te apresentar. Você fez você tem, meu Deus do céu, vai ser o maior prazer. Vou ligar pro Márcio hoje, vou te apresentar 220 lojas. A maior rede de lojas hoje tem mais de 3.000 funcionários. É tudo tete a tete. Você encontra eles na festinha aqui do bairro. Você vê ali instituto, tá lá, tá Tozeto. É coisa. Todas as rifinhas, todas as coisas que tem na comunidade. E esses estão no caminho certo, então, né, Cláudio? Comentou sobre o Sicredi. Hoje, coincidentemente, cooperativas de crédito é o principal cliente que eu tenho. Hoje, eu diria que mais de 50% dos trabalhos que eu faço, eu atendo, hoje, dos 6 maiores sistemas cooperativos do Brasil, eu atendo 5. E é justamente isso, tá? Enquanto os bancos estão fechando a agência e reduzindo o número de clientes, as cooperativas de crédito estão conseguindo avançar no mercado. Crescimento recorde ano passado de mais de 20% no número de cooperados.
Por quê? Justamente porque foi muito para a questão do online, né? Das fintechs, os bancos digitais. E, inclusive, algumas cooperativas de crédito fizeram um movimento de tentar bancar isso e ir para o digital também e voltaram atrás porque perceberam que o grande diferencial deles é o contato pessoal, é o olho no olho. E aí eles perceberam que assim eles conseguem ganhar mais clientes. Sicredi, por exemplo, lá em Bituba, qualquer evento que tem em Bituba, o Sicredi apoia. Lá, aqui o tempo também. todo, eles estão o tempo todo apoiando, porque eles sabem que isso faz diferencial, isso aproxima com a comunidade. Como é que Disney faz para usar toda a tecnologia sem perder a humanidade? Essa é uma pergunta muito boa, João, porque isso eu tenho inclusive falado nos treinamentos lá em Orlando agora, quando eu estive em setembro do ano passado com a turma 7, estou indo agora levar a turma 8 no mês de agosto para lá. Eu falei muito sobre isso, sobre o que aconteceu pós-pandemia. Eu pensei que pós-pandemia a Disney, por ter diminuído o número de funcionários, ela ia apostar mais em tecnologia para poder reduzir custo. Talvez ela fosse fazer esse movimento, mas não. Ela fez o seguinte, ela manteve o número de funcionários, ela investiu bastante em tecnologia, mas ela não investiu em tecnologia para tirar o ser humano. Ela investiu em tecnologia para trazer para dentro da tecnologia, do app deles, tudo o que pode ser feito sem a ajuda de pessoas e liberar as pessoas para fazerem o contato com o convidado. Então uma coisa que é como ela chama o cliente, não chama de cliente, chama de convidado. Então uma coisa que eles criaram agora durante a pandemia, que faz um diferencial enorme, que eu vi lá agora, eles criaram as barracas de guest experience, experiência do convidado, experiência do cliente, espalhadas no parque inteiro, funcionários da Disney que estão lá, prontos para atender o cliente no momento que acontecer algum problema no parque, em algum lugar vai ter uma barraca para atender. Então ela usa a tecnologia para automatizar o que pode ser automatizado, mas sem perder o risco do contato, de poder ter esse contato pessoal quando necessário. Ou seja, não criar uma barreira entre a empresa e o cliente. A tecnologia ela auxilia, mas se o cliente precisa entrar em contato, tem alguém ali esperando para poder atender. As pessoas vão para Orlando, elas vão na Disney, elas vão no SeaWorld, aquele que tem a baleia e tal, elas vão no Universal Studios, elas vão no Busch Gardens, que são todos os parques que tem lá em Orlando. Quando elas voltam de Orlando, as pessoas perguntam, onde vocês estavam? Nós estávamos na Disney. Ninguém disse que estava no SeaWorld, no Universal. Elas estavam na Disney. Porque a Disney entra na mente e cria essa conexão que criaram com você, Cláudio. É isso aí. É impressionante, cara. Bacana. Quando você percebe que o ser humano, que a outra pessoa se importa com você, com a tua felicidade, com o teu bem-estar, você se conecta com ela. Aliás, é uma regra... Isso não é preço que vai bater. Isso é valor? Isso é valor. Cláudio, isso é um alento que você... É um alerta que você faz à dona Mariazinha que está nos ouvindo agora, que tem uma mercearia aí no bairro, né? Exatamente. É a mesma coisa. Uma cultura de atendimento de excelência. A Disney te mostra isso e você traz essa experiência para essa senhorinha agora. É isso que você pode dizer? Para todas as pessoas. Na verdade, eu digo que a gente desaprendeu, né? Porque hoje o que nós deveríamos fazer, que é criar essa relação de empatia, de confiança, de apoio, se perdeu ao longo do tempo. Porque quando eu era criança, os meus pais compravam num armazém e lá no armazém tinha uma cadernetinha. Então a gente comprava e lá no final do mês pagava, somava o que estava na caderneta e pagava. Então tinha uma relação de confiança. Esse é o primeiro ponto. A gente chegava lá e dizia assim, eu queria aquela linguiça lá que vocês têm, aquela que eu compro sempre. Aquela linguiça não veio mais, mas fica tranquilo que agora quando o representante vier eu vou pedir e vou guardar uma para você. E aí depois de 2 semanas você passava lá, olha, trouxe a linguiça que você gosta, eu comprei para você. Você conhecia os teus clientes e você atendia individualmente cada um dos teus clientes. Ao longo do tempo a gente perdeu isso. Então o caminho é voltar a fazer o que a gente fazia. Perdeu por causa do volume? O volume de cliente que aumentou? Eu diria que assim, a tecnologia de alguma forma, né? Tecnologia, porque a gente acabou concentrando a nossa relação com as pessoas através da tecnologia. E a gente perdeu um pouco essa coisa do olho no olho, né? As pessoas vão lá e tem 5 mil amigos nas redes sociais, aí vão fazer um aniversário, não tem 10 pessoas para convidar para o aniversário. Exatamente. Porque são relações muito frágeis. A gente deixou de ter a qualidade e passou a ter a quantidade, né? Nós precisamos voltar a ter esse olho no olho, essa relação de confiança. Por mais que esteja a quantidade. Por mais que tenha a quantidade, usa a tecnologia para te ajudar a manter a qualidade mesmo na quantidade. Esse é o grande ponto. Só para pegar ainda seguindo isso, aí vem um temor de uma coisa que a gente sente todo dia, de comércio, de loja que manda no WhatsApp a mesma mensagem para todo mundo.
Uma coisa robótica. Exatamente. Cláudio? Exatamente. Seria mais ou menos isso, né? Agora, se você recebe um WhatsApp exclusivo para você, até com uma característica tua, ô, João, tudo bem, careca? Como é que vai? Sei lá, cara. Sabe? Mas você sabe o que estão fazendo para você, cara. Sim, exatamente. Né? Eu tenho o costume da nossa revista de ponta, Cláudio, eu sempre pego a capa e mais umas matérias importantes, até eu acho que o Cláudio já recebeu um quadro, né? Já recebeu, né, Cláudio? Eu pego a capa e faço um quadro, né? E dou pro cara. Mas eu escrevo à mão um bilhete pro cara. Ontem o Osni, do CEPAM, recebeu, né? Eu coloquei lá os amigos do colégio CEPAM, à mão. À mão. O meu funcionário uma vez fez o cartão, disse, à mão. Cara, é pessoal, velho. Eu acho que isso é o que, de repente, a gente tinha que fazer mais. Salvo, né? Mas o que você disse aqui, pegar a carteirinha de novo, né? Exatamente, De alguma forma fazer isso, né? Reproduzir esse modelo que funcionava tão bem, né? Um ponto bem importante sobre isso é que o varejo, por exemplo, o varejo de alimentos, ele migrou dessa relação de armazéns, vendinhas no interior para grandes redes de supermercados, e essas redes de supermercados elas implantaram programas, softwares de gestão do relacionamento, mas são pouquíssimas que usam isso de maneira adequada. Né? Criaram programas de relacionamento, mas não criaram proximidade com o cliente. Então nada substitui o contato pessoal, o chamar pelo nome, esse tipo de coisa, né? Até bem dentro dessa linha aí, cada R$1 gasto no comércio local, ele gira 7 vezes dentro da economia. E a chave para isso é o atendimento, focar no atendimento ao cliente, focar sempre no cliente. Que estratégias que o empresário que é pequeno, de pequeno porte, tem às vezes um mercado, uma loja de roupas, ele pode usar para melhorar o atendimento ao cliente? Que estratégias hoje que ele pode aplicar na loja dele? A coisa mais importante, tudo passa por pessoas, né? E aí por isso que na palestra ontem na CPG eu falei sobre dois grandes pontos. Eu trouxe 4 segredos da Disney sobre negócios e atendimento e 4 segredos sobre gestão de pessoas e liderança. E sobre liderança, o ponto principal é escolher a equipe certa, escolher adequadamente. A Disney ela não contrata competência técnica, ela contrata atitude e ela treina a técnica. E a maioria das empresas faz o quê? Vai lá e vê, não, eu preciso de alguém que tem experiência no meu segmento. Ah, você não tem experiência? Não, então não vou te contratar. Aquela pessoa ali talvez tivesse comportamentos, atitudes incríveis e podia se tornar um funcionário excepcional. Eu nesse momento estou empreendendo, há 9 meses atrás nós criamos uma clínica de medicina ocupacional em Imbituba e estamos colocando em prática tudo que a gente ensina. Primeiro, serviço extremamente diferenciado. Nós estamos vendendo valor. O preço é o maior preço do mercado. Nós ganhamos a grande maioria do mercado. As indústrias de Imbituba, as principais, vieram trabalhar conosco. Então dá para se diferenciar mesmo num mercado onde o preço baixo é o que impera. E segundo, a gente contrata atitude. A gente teve que atrasar em 4 meses a abertura da clínica. Por quê? Porque não tínhamos ainda encontrado pessoas com as atitudes que a gente buscava. Pessoas que tivessem iniciativa, pessoas que tinham empatia, pessoas que gostavam de trabalhar em equipe. Então a gente atrasou a abertura e demoramos um tempo maior. Por quê? Porque a gente queria ter uma equipe para o resto da vida. O que acontece? A gente tem uma equipe hoje excepcional, né? E tem uma diretriz da Disney que diz assim... ao invés de contratar rápido e demitir devagar, você deve contratar devagar e demitir rápido. Contratar devagar porque você precisa escolher muito bem. Procurar pelo candidato perfeito. Ele até diz assim, você não vai encontrar o candidato perfeito, mas se procurar pelo perfeito, você contrata alguém muito bom. E segundo, demitir rápido. Olha, a pessoa não está enquadrada na cultura, não é o jeito de trabalhar que você tem, você já sabe disso, não fica perdendo tempo. Faz o desligamento e traz uma outra pessoa com uma outra atitude. É bom para os dois. Bom para todo mundo. Então, não tem como você chegar num atendimento de excelência se você não tiver uma cultura de excelência. É por isso que esse trabalho que eu faço com as cooperativas de crédito, que é um programa que a gente desenvolveu só para cooperativas de crédito, para melhorar o atendimento, levar para um nível excepcional, eu digo que não é um treinamento, ele é um programa de construção de cultura de atendimento. Só treinamento não resolve, você tem que criar cultura de atendimento. E a tua cultura, ela vai ter que ser plantada num terreno fértil. O terreno fértil é pessoas certas. Bom, você falou agora do empresário, de contratar devagar, demitir rápido. Agora vamos falar do cara que está batalhando para conseguir um emprego. Qual que seria a tua sugestão para esse cara?
Eu uso sempre as minhas experiências como profissional. Como o meu primeiro emprego de carteira assinada foi como empacotador em supermercado, aos 15 anos. Aos 16 eu já era repositor e aos 17 eu já era chefe de hortifruti e granjeiros, mesmo sem poder ser contratado como chefe de hortifruti, porque a empresa dizia, o supermercado dizia que só podia contratar chefe, só podia colocar como chefe na carteira depois dos 18 anos, né? Uhum. Desde o primeiro dia que eu cheguei no supermercado para atender, eu falei assim, eu preciso fazer uma embalagem adequada para cada cliente. Então o cliente chegava na boca de caixa, eu perguntava, tá de carro, tá a pé, tá de ônibus, quer que eu leve as compras? E eu preparava uma embalagem adequada para cada cliente. Quando eu levava no carro, eu colocava as compras certinhas, todas organizadinhas no porta-malas do carro, para que a pessoa pudesse ir para casa sem problema nenhum e as compras não chegariam todas reviradas. Uhum. E eu ganhava muita gorjeta. Tanto que quando eu comecei a trabalhar como repositor, o meu salário aumentou de um salário mínimo para um salário mínimo e meio. Mas na prática eu comecei a ganhar menos, porque eu ganhava mais de meio salário mínimo por mês só de gorjeta. Então eu sempre digo assim, faça um trabalho excepcional. E entenda que você será pago, remunerado pelo que você entrega, mas também pelas suas atitudes. Não adianta ter um currículo bonito, um monte de experiência, se você não tiver atitudes adequadas. O que faz a diferença é entregar melhor, ter o melhor todos os dias. As pessoas são contratadas por currículo, por experiência, mas são demitidas por comportamento. A Disney hoje contrata assim. Atitude, só atitude. O processo dela de contratação é totalmente cultural. Ela quer avaliar se as pessoas estão alinhadas com a cultura dela. Se estiverem alinhadas, ela treina. E ela vai tornar aquele profissional excepcional. Tanto que lá na Disney, o funcionário pode mudar de área a hora que ele quiser. Por quê? Porque se o funcionário trabalha lá como recepcionista do hotel da Disney, mas queria trabalhar na montanha-russa, a Disney diz assim, não, porque tu não tens experiência com montanha-russa. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai trabalhar no concorrente na montanha-russa. E para ela, como ela escolheu aquele funcionário pela atitude e não pela técnica, o importante é que o funcionário permaneça lá. E ela vai lá, coloca a montanha-russa, treina, depois de 3 meses a pessoa já está conseguindo operar bem. Então é isso que ela faz. Por isso que ela consegue ter uma rotatividade baixa. Mas por que nós, lá em Imbituba, conseguimos atrair talentos como esse que nós estamos atraindo? Porque nós temos um modelo de negócio que entrega mais valor para o nosso cliente, por isso a gente cobra mais que os nossos concorrentes. O excedente de lucro que a gente tem, a gente investe principalmente nas pessoas. Por exemplo, as 5 pessoas que começaram a clínica com a gente, até o final de 2024, nós queremos levá-las para a Disney, para fazer o meu treinamento na Disney como prêmio para elas. Uhum. Elas, muito provavelmente, ao longo da vida inteira, jamais elas ganhariam um prêmio como esse. Tem vaga lá, não? Já vamos junto com ele, já vamos. Mas por outro lado, João, assim, é boa brincadeira, por quê? Porque a gente cobra bastante deles. Qualquer cliente que tenha uma mínima reclamação, a gente chama as pessoas, discute com elas como que a gente pode melhorar. Por quê? Porque o nosso negócio precisa prosperar para que eles prosperem junto com a gente. É uma relação humana, porém séria e de cobrança, né? Séria e de cobrança. Tem um modelo de liderança que eu dou treinamentos de liderança, eu trabalho o modelo do tripé PLE. É Performance, Learning, Enjoyment. São 3 vieses que você precisa trabalhar na liderança. Performance é o quê? Você precisa cobrar resultado das pessoas. Precisa dizer para elas qual é o resultado e cobrar o resultado. O Learning é o educar. Você precisa desenvolver as pessoas. E o enjoyment é o clima, o ambiente de trabalho. Você precisa dar um clima favorável. Quando você cobra metas e desafia as pessoas para elas melhorarem, você desenvolve as pessoas, dá treinamento intenso, elas se tornam bons profissionais para entregarem a meta. E você cria um bom clima de trabalho, você vai ter pessoas para o resto da tua vida na tua empresa. Tem que equilibrar essas 3 coisas. Performance, desenvolvimento das pessoas e clima organizacional. Isso é liderar. Performance, é cuidar dessas 3 áreas. Desenvolvimento e clima. Olha, gente, eu falei para vocês que nós ia ter uma aula hoje e de graça ainda. O povo pagou para ir na CPG. Não, eu queria te fazer uma pergunta que está ecoando na minha cabeça aqui, porque você fala tanto nessa questão da humanização, da empatia. E aqui eu queria te pedir, na Disney, como que as pessoas se sentem especiais? Como que as pessoas se sentem assim, olha, eu sou o João e a Disney me reconheceu como João? Onde está essa humanização de um parque que recebe milhares e milhares de pessoas por dia? Só lá no Magic Kingdom, que é aquele do Castelo da Cinderela, a Disney recebe por ano 25 milhões de pessoas. Pois é. Muita gente. Como é que faz isso? Bom, são alguns aspectos. Eu vou trazer alguns elementos aqui. Primeiro, a Disney descobriu que quando alguém tem uma experiência ruim
num dia de parque, ela precisa de 29 experiências boas para apagar uma experiência ruim. Como ela admite que ela não é perfeita e ao longo de um dia a pessoa pode ter 2 experiências ruins, ela estabelece uma meta de 60 contatos positivos para que os bons apaguem os ruins. Então ela treina todos os funcionários para fazer contato positivo. Um bom dia, um sorriso, uma brincadeira, um sorvete da criança caiu no chão, o funcionário está autorizado a ir na barraca, pegar um outro sorvete e entregar para a criança não chorar. O casal está tirando uma foto na frente do castelo, vem um funcionário da Disney e diz assim, deixa que eu tiro para vocês saírem na foto. Pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do dia para que você tenha uma experiência positiva. Então esse é o ponto. Gente treinada para cuidar dos pequenos detalhes, né? Por isso que a Disney diz assim, a diretriz de qualidade da Disney, superar expectativas e prestar atenção aos detalhes. É isso que a gente tem que fazer todos os dias, né? E o uso da tecnologia. Eu ontem mostrei durante a palestra a Magic Band, que é uma pulseirinha que a Disney criou para quem fica hospedado no hotel da Disney. Essa pulseirinha ela tem dentro dela uma etiqueta de RFID que ela pode ser lida. E aí, só contando um exemplo disso, né? Uma das vezes que eu fui para lá, eu já entrei 64 vezes nos parques da Disney, visitei muitas vezes, lá na Califórnia, em Orlando e em Paris. Numa das nossas idas lá em família, a Isadora, minha filha, estava de aniversário naquela semana. E aí, a tecnologia da Disney permite saber que ela está de aniversário por conta da data de nascimento dela. Nós estávamos numa montanha-russa, onde na parede tem vários cartazes pregados com bandas que vão tocar como se você estivesse indo pro show, porque a temática da montanha-russa é música, né? O nome dela é Aerosmith. Daqui a pouco eu olhei na parede, assim, estavam aqueles cartazes todos com o nome da Isadora do Brasil, como se ela fosse o artista que ia tocar aquele dia ali. Eu falei assim, como assim? Olhando aquilo, cara, que loucura é isso? Como isso? Eu achei que eram cartazes, como eles imprimiram cartazes? Aí que eu me liguei, não são cartazes, mas ele é tão perfeito que parece um cartaz. São monitores. E o monitor tem um leitor de RFID que, na hora, leu a pulseirinha da Isadora e personalizou, colocou o nome dela e o país dela em todos os cartazes. E a gente passando naquele corredor, gente do mundo todo vendo o nome da minha filha como se fosse o artista que ia tocar. Assim, tá aí o pai apaixonado, né, pela Disney. Isso é muito bom, muito bom. Então, professor, a disponibilidade do senhor ter vindo aqui, eu agradeço de coração. Obrigado. Ponto de Vista, com João Barbiero. Ok, ouvinte T, eu espero que você tenha gostado desta entrevista que a gente fez aí com o professor Cláudio Vicente, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena. É um ensinamento atrás do outro, que nos dá uma perspectiva de buscar as nossas vitórias, seja como sucesso empresarial, profissional, seja como pessoa, tá? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais um show de entrevista para você. Fique ligado. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.